Quantos sabem que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas? Amém? Não há surpresas para Deus, verdade que sim, irmãos? Não há. Para nós outros sim, mas para Deus não. Ele tem o controle absoluto de todo. Sabe, irmãos, há um par de domingos, não sei se 2, 3 domingos atrás, não me acuerdo bem, o Senhor nos deu uma palavra, não era na predicação, foi uma palavra profética que Deus liberou na igreja, que o Senhor estaria trazendo um tempo de liberação na área financeira. Quantos se acordam, irmãos? Que o Senhor está preparando um tempo de prosperar seu povo. Amém? Me acordo que esta palavra generou fortes aplausos ao Senhor nesse dia. Amém? Houveram gritos de júbilo aqui, de alegria, de gozo, porque quando Deus abre uma área tão crítica em nossas vidas, verdade? Que é a área financeira, a área esta de la qual nos preocupamos tanto, verdade? Nos estressamos, nos ocupamos nosso tempo na área de los dinheiros, de los recursos que vêm e que vão. Quando Deus habla nesse sentido, evidentemente que genera alegria e gozo em nosso coração, amém? Porque a lo mejor são coisas delas que estamos orando muito tempo, e Deus sabe da necessidade de seu povo, verdade? Das dificuldades de cada um, da mesma igreja, e Deus, quando cuida seu povo, lo cuida em todas as áreas. Quanto entendem isso, irmãos? Deus não é que se ocupa de uma área e abandona outra área de nossas vidas, né? Não é que Deus cuida de tu casa, pero se olvida de tu saúde, verdade? Ou cuida de tus filhos, pero se olvida de seus papás, enfim. Deus é todo em nós outros, amém, igreja? Amém? Ele se ocupa de todas as áreas de nossa vida, aún aquelas áreas que creemos que nada está sucedendo, amém? Aí está Ele trabalhando, não estamos vendo, mas Ele está fazendo algo, amém? Então, se Deus não deixa passar nada assim, como que, não me dei conta, se me olvidou, isso para Deus não existe, amém? Pero há momentos que Deus decide falar sobre temas específicos, verdade? E o Senhor nos falava nesse dia que vem tempos, Ele está preparando esse tempo, tempos em que vai prosperar seu povo. Não está Ele preparando algo no céu, porque a bendição de Deus é completa e plena, amém? Não falta nada, Deus não tem que acrescentar, agregar ou quitar algo, já todo Ele tem disposto no céu. Então, o trabalho que Ele tem que fazer é em nós outros, verdade que sim? Porque no céu todo é perfeito. A palavra do Senhor as coisas sucedem. Por quê? Porque há perfeição em todo o que Deus faz, amém? A mesma palavra dele estabelece a perfeição de Deus, e nesse sentido Deus nos manda orar, verdade? O que determinamos aqui será determinado allá no céu. Por quê? Já está hecho allá. Não vamos aqui a desatar o que queremos aqui abaixo, em concordância com Deus, amém? Então, se quando Deus habla, não é que Ele está, Deus vai ser algo novo, não, já está hecho, amém? E no céu já está isso concretizado. Pero a vezes Deus tem que trabalhar em nossas vidas. Teremos que a vezes cerrar algumas brechas, alguns portilhos delas que o Senhor nos falou no dia de ayuno que estávamos acá. Teremos áreas que devem ser tratadas, devem ser perfeccionadas em Deus, para que ao momento de alcançar a bendição não lhe echemos a perder o que Deus nos ha dado, amém? É mais ou menos isso. Então, se é um trabalhar de Deus em nós outros, amém, igreja? Então, se falou o Senhor que vem tempos de restauração financeira, tempos de prosperidade na igreja. E quando falamos de igreja, falamos de tu persona e de minha persona. Isso é, amém? Nós outros somos essa igreja de que o Senhor está falando. Todos sabemos, irmãos, que quando Deus habla é porque de verdade algo está por suceder em nossas vidas. Lo prometido está como que a vezes muito cerca de suceder, de acontecer, amém? Deus não habla por hablar, Ele habla a vezes, claro, para alegrar nosso coração, para quitar aquela pressão que vivimos, aquele estresse, aquela preocupação mais de la cuenta, verdade? Às vezes ocupamos o tempo com coisas muito que estão aí, crendo que devemos ocupar todo o tempo em isso, e Deus está dizendo, não, de isso tenho eu controle, ocupe-se de outra coisa.
Amém, irmãos? E olvidamos de uma coisa, enfim. Quando nós outros vemos a história do povo de Israel, irmãos, não podemos olvidar que mientras esse povo caminhava no deserto, Deus sabia muito bem da condição desse povo. Diga comigo, condição. Amém? Deus sabia da condição desse povo. Amém? Que mais? Deus sabia da posição desse povo também. Amém? Condição e posição. Posição o quê? Posição geográfica. Amém? Quantos quilômetros, quantos dias estavam eles distantes da terra prometida, ou distantes do Egito, do perigo de Faraó? Deus sabia da condição do povo, sabia da posição do povo referente à terra prometida, pela qual iam de caminho, mas também Deus sabia quanto tempo lhes quedava de viagem. Amém, irmãos? Diga comigo assim: condição, posição e tempo. Amém? Guarde bem essas três palavras, porque se Deus tinha o controle de seu povo nesses três aspectos, nesse viagem, condição, posição e tempo, não terá o Senhor também, estará o Senhor ciente desses fatores em nossas vidas? Será que não, irmãos? Amém? Será que Deus não sabe de nossa condição? Sim ou não? Não saberá o Senhor de nossa posição, que a que distância estamos da bendição que Ele nos ha prometido? Não saberá Deus quanto tempo nos queda na condição que estamos hoje? Sim ou não? Ele sabe, verdade que sim? Então, se Ele sabe de nossa condição, sabe de nossa posição e sabe do tempo que nos queda para estar aí, em um linguagem tico, contando moedas. Sim ou não, irmãos? Amém? Ele sabe o tempo que nos queda. Então, se Ele está ciente de tudo o que está passando, ao povo de Israel, Ele sabia que a condição de seu povo não era uma condição de miséria. Não era. Esse povo caminhava no deserto, mas não estava em condição de miséria. Miséria é quando todo falta e não há absolutamente nada, verdade? Ou seja, não tem de onde sacar nada, não tem de onde suprir as necessidades. Em condição de miséria, este povo não estava. Aonde caminhava no deserto, aonde caminhava em uma terra onde não se podia sembrar nada, onde não se podia sair de caceria, porque era um deserto, não há animais para caçar em deserto, não há árvores frutáveis em um deserto. Sim ou não, irmãos? Não há. E o lugar era inóspito. Amém? O ambiente era estéril, não havia absolutamente nada. Pero aún assim, não viviam em miséria. Que podemos entender mais? Que de los que morreram no deserto, ponga atenção a isso, irmão. De los que morreram no deserto, nenhum morreu por enfermidades ou pestilências. Entendem isso, sim ou não? Nenhum morreu por hambre ou por sede. Nenhum morreu por desidratação, porque lhes faltou água. Por que não morreram desidratados? Porque Deus supriu água para eles, amém? Sacou água da roca. Nenhum morreu por falta de proteína, porque Deus enviava codornizes, carne, amém, animal para comer. Não morreram por falta de carboidratos, tinham pão diário que caía do céu. Me está entendendo, irmãos? De los detalhes mais mínimos, de las coisas mais básicas, Deus se ocupou desse povo. Como não vai o Senhor se ocupar de nossa condição? Me está entendendo? Esse povo não vivia em abundância, vivia de la suficiência de Deus para o tempo que caminhava no deserto. Pero nenhum aguentou hambre, não morreram de sede, não enfrentaram enfermidades ou pestilências de nenhuma maneira, amém? Dilataram o tempo que dilataram nesse viagem, e nenhum morreu por inanição, verdade? Por anemia, por não ter suprido seu corpo com certos alimentos. Não, nenhum morreu por isso. As mortes que se deram no deserto, ponga bem atenção a isso, irmãos, para que entendamos que quando vivimos ou estamos vivendo um tempo de deserto,
Amém? Não é o deserto o peligro para nós outros. Não é a escassez do deserto. Não é inimigos que podem estar ocultos no deserto para atacar o povo. Nada disso é o peligro. Nós vemos na história, irmãos, que as mortes que se deram, repito, não foi por hambre, não foi por enfermidade, não foi por falta de água, não foi por falta de pão, em absoluto não foi. Quais foram, irmãos, as razões, as causas de las mortes que sucederam no deserto? Sabe quais foram? Rebelião, diga comigo, rebelião, desobediência, idolatria, por levantar-se contra a autoridade do servo de Deus. Se acorda que se levantaram contra o servo de Deus, Moisés, e Deus matou um montão de gente por essa atitude deles. Que mais? As divisões, se acorda de los hijos de Coré? Queriam dividir o povo e Deus los matou, abriu a terra e los tragou vivos, sim ou não? Que mais? La murmuração. O povo murmurava: ai, não há água, ai, queremos pão, ai, queremos as cebolas de Egito, ai, queremos regressar, ai, que nós vamos a morrer aqui. Foram estas as causas das mortes que sucederam. Ponga bem atenção a isso, irmãos, porque a lo mejor o povo de Deus passa por momentos de deserto. Nós outros, como igreja, a igreja do Senhor, não especificamente aqui, toda a igreja em algum momento passa por situações, seja escassez financeira, seja problemas entre o liderazgo. Qualquer problema sucede nas igrejas, porque são seres humanos que congregam nas igrejas. Os problemas humanos vão estar aí sempre, verdade que sim? Pero lo que causa muerte, lo que causa destrucción del pueblo, no es necesariamente los peligros del desierto, la falta de alimento, de agua, de pan, de carne. No es eso que causa el problema. Son las rebeliones, las divisiones, la idolatría, la murmuración, los pleitos entre el pueblo. Eso era lo que causaba el problema. Vean tu Bíblia aí, hermanos, a Deuteronômio capítulo 8. A Bíblia nos diz que hasta que este pueblo se puso de acordo com Deus, ou seja, hasta que todos os homens de guerra foram muertos no deserto, aí Deus sacou o pueblo adelante. Mientras havia problemas entre eles estiveram dando voltas no deserto, e Deus não lhes permitiu chegar à terra prometida. Amém, irmãos? Às vezes pensamos que Deus retrasa suas promessas, verdade? Ou que Deus não está vendo a condição de seu povo. Sim, Ele está vendo, claro que sim, está vendo. Mas talvez está vendo muito mais do que nós outros pensamos. Amém, irmãos? Possivelmente estará vendo muito mais. Capítulo 8 de Deuteronômio diz: cuidareis de poner por obra todo o mandamento que eu os ordeno hoje, para que vivais e seais multiplicados, e entreis e posseais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos padres, e te acordarás de todo o caminho por donde te ha traído Jeová tu Deus estes 40 anos no deserto. Para quê? Diz aí: para afligir-te, para provar-te, para saber lo que havia em tu coração, se havias de guardar ou não sus mandamentos. Versículo 3: e te afligiu, e te hizo tener hambre, e te sustentou com maná. Tiveram hambre? Sim, tiveram hambre. Havia escassez de alimento, não havia alimento. Pero ninguno murió de hambre, ninguno se enfermó por el hambre, a ninguno le faltó la proteína, o carbohidrato, lo que o cuerpo necessita para funcionar bem, incluso para caminhar em bajo um sol escaldante que é o deserto. Amém? Nós outros, irmãos, que vivemos em um lugar de muito calor, verdade? Em que o sol vem com todo o seu poder sobre nossas cabeças. Sabemos que devemos estar sempre bem hidratados, sim ou não, irmãos? Há alimentos que nós devemos comer e temos à disposição onde vivimos.
para que nosso corpo reaccione, que podamos ter energia para trabalhar, para viver, para pensar, para que nosso organismo funcione bem. Amém? Esse povo não tinha nada disso, incluso tiveram hambre, pero diz a palavra que o Senhor sustentou com maná, comida que não conhecias tu. Amém? É dizer, Deus preparou um menu especial para esse povo. Que tremendo cuidado de Deus, irmãos. Amém? Não lhes deu a comida que eles estavam acostumados a comer. Cresceram comendo certo tipo de comida, senão que Deus preparou uma comida. Amém? Em relação a pão, um tipo de pão que suplia toda a necessidade deles. Amém? Que tremendo, verdade? Comida que não conhecias tu, nem tus padres lá haviam conhecido, para hacerte saber, oiga que tremendo isso, irmão, que não só de pão vivirá o homem, mas de todo o que sale da boca de Jeová vivirá o homem. É dizer, que não era o pão do qual eles sabiam que teriam essa necessidade, que ia suprir suas vidas, que lhes ia dar energia para caminhar bajo o sol de sabe Deus quantos graus eram que teriam que enfrentar diariamente, verdade? Não era o pão, era a palavra. Amém, irmãos? Era a palavra, diga comigo, era a palavra. Amém? Às vezes nós creemos, se me ganho $1 milhão, minha vida se resolve. Verdade que é assim? Quando que rogavam aqui loterias, andavam comprando tipos. Se me ganho esse fim de semana, estou tranquilo, pago todas as deudas, compro isso, hago aquilo. Sim ou não? Creíamos nós outros que isto ia trazer paz, tranquilidade, ia solucionar todos os problemas. Se assim fuera, os ricos eram felizes. Sim ou não? A gente rica era feliz, não tinham problemas, porque dinheiro não lhes falta. Sim ou não? Então, se Deus está dizendo, não era o pão o problema de vocês, a solução que vocês necessitavam no deserto era a minha palavra. Me está entendendo, irmãos? Podemos não ter plata para comprar isso, arreglar aquilo, enfim, comprar coisas, viver em abundância. Podemos não ter, de verdade não temos, pero isso aqui temos. E é o que nos ha sostenido. Diga comigo, a palavra do Senhor nos ha sostenido. Amém? Nunca se ouviu disso, amém? Vou ler isso outra vez, verdade? Claro que vou ler outra vez. Comida que não conhecias, nem tus padres haviam conhecido, para hacerte saber. Amém? Para que te des conta que não só de pão vivirá o homem, mas de todo lo que sale de la boca de Deus vivirá o homem. Aleluia. Vem aqui, diz o Senhor: tu vestido nunca se envelheceu sobre ti, nem o pé se te ha hinchado em estes 40 anos, ou seja, as sandálias cresceram junto com o pé. Amém? A roupa crescia junto com o pé. Não havia lavanderia para lavar, quitar a mugre do deserto, que imagine se você sem água, sem banho. Que lhe parece, irmãos? Quantos problemas enfrentaram essa gente? E Deus supriu em todos os detalhes de suas vidas. Tanto é que não foram 2 dias, 40 dias, foram 40 anos caminhando nesse lugar. Não havia supermercado, ir à tenda, comprar um sapato novo, na sandália. Não, deserto é deserto. É arena e sol, sol e arena, apenas isso. Então, se por aí devemos dar-nos conta do cuidado de Deus, amém? Do cuidado que Deus tem de nossas vidas. Puede que nos falte o que nós pensamos que seja a solução, e de verdade nos falta às vezes, mas não é a solução definitiva. Não é necessariamente o que nos mantém de pé. Amém, igreja? Não é necessariamente o que nos mantém essa porta aberta. Em absoluto não é. Não é, amém? Não é o dinheiro, não é o recurso, porque muito pouco temos. Dice: reconoce a si mesmo em tu coração, que como castiga, ou seja, como disciplina, a palavra é disciplinar, verdade? O homem a su hijo,
Así Jehová tu Dios te castiga, te disciplina. Está hablando de disciplina. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dice el versículo 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados. Veja que abundância de fruto, verdade? Tierra de olivos, de aceite e de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Amém? Ni te faltará nada en esa tierra, tierra cujas piedras son hierro y de cujos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Você me está entendendo, hermano? ¿Sí o no? Esse é o trabalhar de Deus, irmão. Essas são as promessas de Deus. Eram as promessas de Deus a seu povo. De igual maneira são essas mesmas promessas a nós outros. Pero qual era a condição? Ter o temor de Deus. Amém? Ter o temor de Deus, obedecer a seus mandamentos, poner por obras sus ordenamentos. Amém? Caminhar em obediência a todos esses pecados que provocaram morte, as rebeliões, as divisões, el levantar-se contra o líder, a idolatria, el adorar o becerro de ouro. Todo isso foi o que lhes provocou problema, foi o que retrasou a chegada à terra prometida. O viaje era para poucos dias, não para 40 anos, pero eles estenderam o tempo a causa de sua desobediência. Me está entendendo, irmãos? Como vamos caminhar nos outros, irmã? Será que vamos andar aí com problemas entre nós outros? Ou em problemas com Deus? Porque se assim lo hacemos, o deserto se vai estendendo, sim ou não? E estará sempre muito lejos de nós outros o tempo da bendição. Então, que devemos fazer e que isso esse povo? Bueno, esse povo, a história nos conta que em nenhum momento se puseram a conta com Deus. Aún aqueles que eram mortos eram disciplinados, incluso castigados com morte e com pestilências. Tiveram alguns, não por falta de alimento, repito, sino por os problemas que tinham entre eles, com seu líder e com Deus. Amém, irmãos? A igreja deve aprender e saber disso, que Deus vai permitir tempos de escassez, tempos de deserto, tempos em que nos vai faltar certas coisas. E qual é a intenção de Deus? Diz aqui o versículo 2: para provar-te, para saber o que havia em tu coração. A pergunta é: será que Deus já não sabe o que há em nosso coração, irmãos? Alô? Será que Deus não sabe? Sabe a verdade? Amém? Então, qual é a intenção de Deus? É para que nós outros conozcamos como está nosso coração. Amém, irmãos? Já Ele sabe. Muito antes desse povo entrarem no deserto, já Deus sabia todo o que iam fazer, qual o pensamento deles, que iam a murmurar, que iam querer matar a Moisés, que iam perseguir não sei quem, e tudo isso Deus sabia. Pero então, se Deus lhes permitiu a disciplina algumas vezes, para mostrar a eles como estava a condição deles. Amém? Então, se creia, meus irmãos, nas tribulações e nos problemas, a grande intenção de Deus é para mostrar a nós em que condição estamos. Amém? Se estamos de verdade caminhando retamente com Deus ou não. Ele supriu todas as necessidades mais básicas, não lhes deu abundância, mas lhes deu o suficiente. Amém, igreja? Les hubiese Deus prosperado com abundância, esse povo se hubiera acomodado em um deserto. Amém? Amém, igreja? Veja,
Se Deus derrama abundância de bendição sobre seu povo, estando seu povo em processo de restauração, de purificação, de santificação, se Deus prospera nesse momento, a gente se acomoda na posição que está, sim ou não? Se acomoda. Já em todo está bem, Deus não está prosperando, para que vai cambiar? Então, se Deus houvesse prosperado essa gente no deserto, eles estariam hasta hoje no deserto, contentos e tranquilos, verdade? Não falta nada, teremos abundância, não queremos saber de terra prometida, aqui está bueno. Então, se Deus como que socou o tornilho um pouquinho, tá? Para que entenderam que o deserto é lugar de processo e de transição. Amém, irmãos? E o deserto não é lugar de destino, senão de transição. Amém? O tempo que estamos vivendo não é o lugar definitivo de Deus. Ponga atenção a isso, irmãos. A circunstância que estás vivendo, seja de enfermidade, seja de problema econômico, seja de problema emocional, familiar, conjugal, não é este o definitivo de Deus para ti. Amém? E Deus não vai solucionar nesse momento esse problema sabendo como está teu coração, sabendo que tu mesmo não te has dado conta como está teu coração. Amém? Se nós outros seguimos cometendo certos erros, Deus tem que permitir-nos ver que erros são estes. Amém? Amém, igreja? Deus tem que permitir. Você está vendo que há vergas nas ventanas agora? Quantos estão vendo? Quantos se deram conta? Por que tuvimos que pôr isto? Verdade que sim. Porque algo passou, sim ou não, irmãos? Algo sucedeu e lo deixamos aí como se nada. O que devemos fazer? E que pode suceder quando Deus nos mostra certas brechas em nossa vida, em nosso caminhar com Ele, e nós outros não hacemos nada, e seguimos como se nada, não passa nada. Então, se Deus disse, vou permitir algo, amém, igreja? Vou permitir algo, para que se dêem conta como está o coração de vocês, como está a condição de vocês. Se Deus não permite certas coisas, nós outros vamos crer que tudo está bem. Não é assim, irmãos? Se acorda de uma vez que eu les contei aqui? Não sei se foi aqui. Eu vi uma foto no Facebook, uma foto. Várias mulheres sentadas em bancas de uma sala de espera de uma clínica. Estavam as mulheres sentadas aí, e uma senhora morena assim, com as pernas assim, ó, e infladas, inchadas, não sei, grandes as pernas dela. Não sei se é problema de ácido úrico, ou um problema assim que ela teria. Assim, ó, e toda llena de venas e tudo. E sabe que teria ela em meio às pernas uma Coca-Cola? O que lhe parece? Você me entendeu? O que lhe parece? Que o médico te diga, veja, não tome isso, não tome aquilo, te vai morrer, diabetes e tudo mais, e tu sigues. Viu ou não? Essa senhora estava aí, em uma clínica, esperando ser atendida, uma foto dele. E a Coca-Cola no meio das pernas, como se nada. Ou seja, se está matando de puro gosto, sim ou não? Que falta de sabedoria. E ao rato vai reclamar que o médico, que a medicina não resultou, que esse médico é malo, e que a clínica, que o, sei lá, e o problema é a atitude. Me está entendendo, irmão? É a atitude. Se tem um dente que tem gastrite, deixe Coca-Cola, deixe o café, deixe os picantes. Me está entendendo, irmão? Hasta que seja sanado. Simples. Então são coisas que Deus permite, irmão, situações, verdade? Para que nos demos conta, oiga, tome uma posição, hagam alguma coisa, amém? Se les vou a prosperar, mientras estamos caminhando dessa maneira, se vão acomodar em erro e vão crer que tudo está bem e não lo está. Então diga comigo, o deserto é lugar de processo, não é lugar de destino. Amém? Destino é a terra prometida, amém? Destino é a bendição. Então, irmãos, há algo mais que eu quero repetir aqui, que os peligros do deserto não era el hambre, não era a escassez de água, de alimento, não eram nações inimigas que estavam aí esperando a ver o que ia ser com o povo,
não era o clima em absoluto, o peligro do deserto não era nada disso, era o coração de la gente. Amém? El coração, disse o Senhor, para saber o que havia em tu coração. Talvez tenhamos que fazer essa reflexão nesta manhã, de buscar ver em nós outros como está nosso coração. Amém? Como estão nossas atitudes delante de Deus? Como está nossa posição delante dessas brechas que já o Senhor ha focalizado, já lá identificado e já nos ha mostrado? Amém? Há áreas de nossas vidas da qual Deus já mostrou, há problema aqui, vamos solucionar isso, vamos cerrar esse portilho, vamos tomar uma posição diferente aqui, sim ou não? Ele vai mostrando, irmãos. Isso é mostrar como está nosso coração, e na medida que vamos sanando essas áreas, vamos avançando. Amém? Se não sanar essas áreas, o Senhor não saca adiante o seu povo. Então, se os problemas não eram nada disso, senão o coração da gente. E Deus conhecia muito bem o coração desse povo. Para nós outros, as crises, as tribulações ou os tempos difíceis sempre estão apontando para algo. Se você vai ao médico e reclama de um dolor de cabeça que não se quita, o médico não vai dizer que é a tua cabeça que doele apenas, que o cérebro doele, que o osso do crânio doele. Não. Dolor de cabeça sinaliza uma enfermidade no corpo. Sim ou não, irmãos? E o médico tratará de descobrir por que tua cabeça doele. Uma calentura, por que a calentura? Aí um processo infeccioso no corpo. Assim ou não? Por isso a temperatura se aumenta. Então você tem que identificar qual é a área. Assim é, irmãos. Os problemas e as crises estão apontando para algo em nossa vida. Amém? Estão apontando para uma situação de lá que nós outros ou hemos ignorado, verdade? Ou hemos identificado, pero pensamos, mais tarde pensamos em isso, mais tarde solucionamos tal problema. Los cônjuges na casa, as parejas, marido, esposas, as famílias, quando têm problemas, verdade? Você tem que identificar essas coisas, saber o que está passando, o silêncio, a indiferença, a voz que se exalta, verdade? Eu grito, a pessoa que sempre foi calma e que buscava o diálogo, agora está gritando um com o outro. Por que está sucedendo isso? São coisas que devemos identificar. E na vida espiritual é o mesmo. E na vida familiar, e na vida da igreja, situações que estão aí, Deus las permite para que nós nos demos conta. Vamos ver em que área estamos equivocando. Vamos entender isso, irmãos? Que tão preparados estamos para entrar na terra prometida? Verdade? Lo que isso Deus, irmãos, lo que isso, com que viagem de poucos dias se converter em viagem de 40 anos, não foram as dificuldades do deserto. Amém? Lo que isso estender o tempo de viagem não foi a escassez de alimento, não foi o clima, foi o coração dela gente. Amém? Não foi a distância, porque não era uma distância tão larga, foi o coração. Simplesmente o coração. Sabe, irmãos, caiu um dado, uma estatística que talvez você não sepa ou não, pero le voy a decir. Sabe você quais são as causas mais frequentes? Ponga atenção a isso. As causas mais frequentes de las crises conjugales e de los divórcios, sabe quais são? Quais são as causas mais frequentes? Não são as infidelidades, não lo são. Não são a falta de comunicação, tampouco. Sabe que são, irmãos? Os problemas econômicos. Problemas econômicos. Lo dizem as grandes universidades de psicologia e de sociologia dos Estados Unidos, de vários países que se detêm a estudar as causas do divórcio, de separação, de gente que casa e separa, as famílias desordenadas. Muitos desses problemas que uno pensa que o principal é a infidelidade, não é. São os problemas econômicos. E as razões são porque os problemas econômicos traem um estresse financeiro constante. Por exemplo, uma família que está endeudada, que tem deudas,
Isso é um estresse, irmão. Tu dorme com a deuda, tu desperta com a deuda. Diariamente vem um polaco tocar na porta de tua casa, sim ou não? O banco te manda mensagito, o advogado diz que vamos quitar a casa, sabe? Essas ameaças. Esse estresse emocional é diário. E, irmão, num ambiente como esse não é paz, sim ou não? Você dorme pensando que amanhã não te sacam da casa, te quitam meu carro, alguma coisa vai ser contigo. E isto causa um desgaste na relação conjugal. Guarde bem isso, irmãos. As perdas de emprego, quando o marido perde o emprego e queda vários tempos sem trabalhar, e já a mulher se põe nervosa, esse papo, sem vergonha, verdade? Sim ou não? As mulheres são campeonas para pressionar o varão, verdade? E vai ser algo, vai buscar plata, já não há comida, os ninhos necessitam sapato para a escola, e o varão com a cabeça desse tamanho, verdade? Amém, irmãos? Que mais? Outro fator que afeta: valores e hábitos distintos. Que são esses, irmãos? É que um é ahorrador, o outro é gastador. Amém? São valores distintos. Um busca a estabilidade financeira na casa, o outro quer andar gastando e comprando e fazendo despilfarro com os recursos. Isso genera desgaste e problema. Que mais? A desigualdade de aportes, não desigualdade de ingressos, não. Que também às vezes é problema. Às vezes a mulher ganha mais que o marido, e isso já dá um problema, sim ou não? A mulher ganha 1 milhão e o marido ganha 300 mil colones, não vai ter problema na casa, verdade? Porque as mulheres que não têm sabedoria, eles vão echar em cara que o varão não aporta, que não ajuda, que só eu, que só o que pago. Pela desigualdade de aportes, muitas vezes, irmãos, é que uno siente que leva toda a carga de responsabilidade. Amém? Uno vê, eu que pago a luz, a corrente, o mercado, verdade? A farmácia, a carniceria, e eu golho, só eu, e tu aí gastando dinheiro com a moto, com o carro, verdade? Com coisas para pescar, que ele usa andar pescando, sim? E a mulher que está aí, sabe, vendo a ver como sair adelante com a casa. Isto genera discussões, ressentimentos, sensação de injustiça, porque um se sente mais usado que o outro. Que mais, irmãos? A falta de planificação. A falta de planificação é dizer que a pareja, a família, não definem metas financeiras para a família. Que são essas metas? Bueno, toda a família tem que sentar e estabelecer metas. Bueno, esse ano vamos tratar de sair adelante com nossa casa, amém? Vamos remodelar a casa, restaurar o que está caindo, ou vamos ahorrar para comprar a casa nova, para ser algo, ou seja, estabelecer metas. As famílias têm que fazer isso, e às vezes não há essas metas. Não é a meta de cuidar de um retiro laboral mais tarde, de preparar-se para isso. Então, se é uma família desordenada, e vai trazer frustração nesta área. Amém, irmãos? E você, como família, tem que sentar e conversar sobre essas coisas. Sabe que em Brasil há um problema muito sério nessa área, em que as famílias não sentam para conversar sobre a economia do hogar. Em muitas famílias em Brasil, não sei aqui, mas em Brasil esta é uma enfermidade. Muitas mulheres não sabem quanto ganham seus maridos. Que lhe parece? Não sabe? Aqui sabem, irmãos? Você sabe qual é o salário desse marido? Em Brasil, muitos homens, ó. Verdade? Isso causa muito problema. Sim, porque escondem, para que a mulher não siga pedindo plata, então escondem, ganha tanto e diz que é tanto, ou seja, então se não há falsidade e mentira nessa área, e isso causa, de verdade, muitos problemas. Muitas famílias, irmãos, se desestabilizam, até se dividem em momentos de crises. Por quê? Porque mientras todo está bem, o dinheiro está fluindo, a casa está funcionando, tudo está bem. Pero quando desatam na crise, aí se dá conta uno que não estava necessariamente todo bem. Verdade que sim? Quando há dinheiro, quando há recurso que entra, que sai na casa, há abundância, há paz e tranquilidade nessa área, tudo está bem. Quando uno perde o trabalho,
e que queda muito tempo sem trabalhar, o pressuposto familiar vai, sim ou não? Aí começam a brotar alguns problemas que estavam aí escondidos e guardados. Quando os filhos se dão conta que aquela tênis nova que sempre papá comprava, já não pode comprar, aquele celular de última modelo que saiu, aliás, e o companheirito tem, pero eu não tenho, porque meu papá está sem trabalho, sabe? Todo isso, irmãos, esses problemas vão aparecendo, por quê? Porque estavam escondidos em suposta abundância, amém? Todo estava bem, todo estava funcionando, não temos problema. Pero quando falta o recurso, aí empieza a situação. E na família assim sucede, irmãos. As famílias se desestabilizam, se dividem, e nem sempre é por infidelidades, por adultérios, nem sempre. Às vezes porque falta recursos, falta a sabedoria para enfrentar as crises, amém? E é necessariamente, irmãos, em nas crises onde nós outros nos damos conta de los problemas que sempre estiveram aí. Me está entendendo, irmãos? Amém? Sempre estiveram aí os problemas. Pero como todo estava bem, não vemos nada disso. Não nos ocupamos de certas brechas que estão aí, porque de por si está todo tranquilo. Pero quando desatam as crises e os problemas, aí também essas coisas que estavam ocultas começam a aparecer, a manifestar-se. Então se crê, irmãos, que Deus, estes tempos de deserto, nos permite, amém? Para que nós outros nos demos conta como estamos, como está nosso coração, como está nossa vida. Ele permite que um varão que é de 5, 6 meses sem trabalho, que a comida se vaya de la dispensa, que as olhas querem vazias aí, cocinando apenas água sem café. Permite Deus, permite a escassez, permite, para ver como está a relação conjugal, a ver se o homem não vai estressado, sem trabalho, e pateia um e golpeia outro, sim ou não? Ou se não é a mulher que vai começar a molestar e causar problema conjugal. Deus permite situações, crises familiares, para que nos demos conta que às vezes a suposta paz que temos não é uma paz verdadeira. Está entendendo, irmãos? Amém? É que aprendemos a disfarçar o sentimento, disfarçar as coisas, para mostrar que tudo está bem, às vezes não está. Então, se Deus saca esse povo no deserto para meter-nos a uma terra de bendição, amém? Pero antes de chegar a essa terra, Deus tinha que fazer-lhes conhecer seu próprio coração, amém? Amém, igreja? Quantos estão esperando prosperidade de parte de Deus aqui? Levanta a mão. Se não te ha chegado todavia, creia-me, Ele está trabalhando, amém? Há áreas aí, há áreas delas que o Senhor se está ocupando. Eu me estudo, hago sempre um estudo de minha vida, de minha condição. Eu digo, Senhor, nunca deve demonstrar-me quais são essas áreas, amém? Eu não quero que um deserto que podia ser de 40 dias se estenda por 40 anos. Me está entendendo, irmãos? Amém? Se Ele está mostrando, vamos tomar posição, vamos fazer algo. Então, irmãos, a igreja do Senhor não pode ter a mesma atitude que tuvo o povo de Israel em el deserto, amém? Em que o deserto e o tempo se estendeu, porque o povo nunca se pôs a contas com Deus. Aún Deus mostrando seus problemas, Deus permitiu que a gente gastara os recursos que receberam ao sair de Egipto. Se acorda que eles saíram de Egipto, irmãos, não apenas livres, saíram de Egipto livres e prósperos, sim ou não? Com ouro, com plata, com riquezas. Dizem que os egípcios sacavam suas joias, suas alhajas, toda a riqueza que tinham e echavam sobre seus pés para que eles se fossem o mais pronto possível. O que lhe parece? Aqueles que nos escravizaram por muitos anos davam todas suas riquezas para que eles vai, leva ouro, plata, ganado, todo o que queiram pode levar. E de verdade saíram ricos de Egipto. Me está entendendo isso, irmãos?
¿Sabe lo que hicieron con esa riqueza? ¿Sabe lo que hicieron con el oro? Y con las joyas que hicieron, las derritieron, construyeron un becerro de oro y dijeron: ese es nuestro Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces la prosperidad y la supuesta solución que nosotros esperamos en Dios, a veces no viene porque Dios está viendo cómo está nuestro corazón. Amén. Él sabe, hermanos, que si pone $1 millón en la mano de uno hoy, nos pierde, algunos se pierden. Muchos prosperan en la casa del Señor, hermanos, y se pierden a causa de la prosperidad. Se pierden porque ahora tienen dinero para andar viajando para acá y para allá, para comprar, para gastar, para despilfarrar, para humilhar y pisotear a otros, ¿sí o no? El dinheiro a todo isso se presta. Amém? Então, se Deus sabe o tempo, Ele sabe o momento, Ele está vendo a condição de uno, a posição que estamos em direção a lo que Ele prometeu. Ele está vendo como está nosso coração, em que tempo estamos para alcançar aquele. Amém? E não lo vai fazer antes do tempo, hasta ver que nosso coração está, por lo menos da maneira que Ele busca que esteja. Me está entendendo, irmãos? Tremendo esse, verdade que sim? Então, sim, não podemos nós outros ignorar estas enseñanças. Se queremos que nosso deserto não se estenda por 40 anos, pongamos a conta com Deus. Amém? Acuérdense de isso, hermanos, que los que entraram na terra prometida, ponga atenção, los que entraram na terra prometida não foram os que salieron de Egipto, sino los que nacieron en el desierto. Amém, hermanos? Não foi aquele pueblo que salió de allá, não, esses não entraram. Los que entraram foram os que nasceram em meio à aflição, em meio à escassez. Amém? Este soy tú y yo. Amém, igreja? Los que nacimos en el desierto, los que estamos esperando aquelas promessas que o Senhor havia dado allá atrás. Amém? E que hoje estamos nesse processo, seja familiar, seja conjugal, seja enfermedade, seja financeiro. Amém? Los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. É necessário não olvidar disso, não podemos olvidar. El Deuteronômio capítulo 10, leia o que diz. Acuérdese que as promessas, e especialmente esta promessa que o Senhor nos ha dado de prosperarmos, não nos ha dado o Senhor, não nos ha hablado o Senhor uma sola vez, verdade que sim? Ha hablado muitas outras vezes ali atrás, e lo mesmo está dizendo o Senhor: as promessas que lhe di a vuestros padres, quando estavam aún em Egipto. Amém? É decir, que os que nasceram no deserto passaram a desfrutar de promessas que os demás que escutaram por primeira vez não la desfrutaram. Amém, igreja? E agradeça a Deus porque tu estás nesse momento, nesse tempo, nessa condição. Amém? Agradeça a Deus porque Ele não te me está entendendo? Sim ou não? Ele te tem para prosperar e te tem para bendecir. Para isso te tem o Senhor. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amém? Que pide o Senhor? Bueno, aí está, claro, verdade? Muito claro. Temer ao Senhor, andar em seus caminhos, servir ao Senhor, guardar seus mandamentos. E aqui, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, todas las riquezas, todo lo que está dispuesto
son del Señor. Amén, iglesia. Dueño del oro y de la plata, Ele es. E está dizendo, acuérdese disso, não se olvide disso, que todo é dele. Solamente de tus padres se agradou Jeová para amá-los, e escolheu sua descendência depois de eles, a vosotros, dentre todos os pueblos, como nesse dia. Circuncidar, pues, el prepúcio de vuestro coração, que diz aí, e não endurezcais mais vuestra cerviz. Amém, irmãos? Coração, coração, coração. Amém? Ele vê nossas atitudes, vê como nos portamos em tempos de crises. Amém? Ele mira o comportamento do varão quando não tem trabalho na casa, da mulher quando não tem dinheiro na casa, quando a condição está difícil e escassez está por aí. Amém? Ele sabe e mira os corações. Amém? E a lo mejor estamos orando, clamando, Deus prospera comigo, Deus envia a bendição, Deus não há comida amanhã, Deus teremos que pagar aquilo, e Deus está tranquilo e no céu mirando e dizendo, eu estou vendo todo isso, mas nada que seja muito novo para mim, lo veo todo, mas também veo o coração de vocês. Vamos entender isso, irmãos? Disse o Senhor, circuncidar. Circuncidar é cortar um pedaço de carne, amém? De vosso coração, e não endurezcais mais vosso serviço, porque Jeová vosso Deus é Deus de deuses e Senhor de senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não hace acepção de persona, nem toma cohecho, não toma soborno, amém? Não se deixa sobornar, que hace justiça ao huérfano e a la viúva, que ama também ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Amareis, pois, ao estrangeiro, porque estrangeiros fuisteis em la tierra de Egipto. Amém? A Jeová tu Deus temerás, a Ele solo servirás, e a Ele seguirás, e por su nome jurarás. Ele é o objeto de tu alabança. Amém? Tremendo isso, né? E Ele é tu Deus, que ha hecho contigo estas coisas grandes e terríveis que tus olhos han visto. Quais são essas coisas grandes e terríveis? Bueno, com 70 pessoas descendieron tus padres a Egipto, e agora Jeová te ha hecho como as estrelas do cielo em multitud. Amém? Que coisas maravilhosas hace Deus, verdade? Que coisas maravilhosas ha hecho o Senhor em nossas vidas, e como não vamos perceber isso? Como nós vamos dar conta? Amém, irmãos? Como nós vamos entender que o deserto não é lugar para morirmos, não? Muerem os homens de guerra, mas bem o que deve morir no deserto é esse coração altaneiro, altivo, né? Que lhe gusta pelear e discutir e dividir. Isso sim deve morir no deserto. Pero os que saem daí vão sair purificados e santificados por Deus, amém? Provérbios capítulo 10, vamos finalizando, amém? Provérbios 10. Que disse Provérbios 10, versículo 22. Em Deuteronômio diz que o Senhor nos dá força para produzir riquezas, verdade? Deuteronômio diz isso. Deuteronômio 8, 18 diz que Ele nos dá força para produzir riquezas. Agora o Provérbios disse: la bendición de Jehová es la que enriquece, amém? E não añade tristeza com ela, amém? Que é o que nos enriquece? La bendición de Deus. Que é o que nos sostiene al desierto? Es la palabra que sale de la boca de Deus, amém? Que é o que nos dá paz e tranquilidade? Que é la bendición del Senhor, amém? É esta que nos enriquece. Não é a abundância de dinheiro,
Não é a abundância de possessões, de terra, de ganados e todo, não. Amém? É a bendição de Deus la que nos enriquece, vivir bajo la bendición de Deus. É o que nos traz paz e tranquilidade em nossas vidas. E isto não añade tristeza. Muitas vezes a riqueza traz tristeza consigo, sim ou não? A gente não tinha plata, agora tem, se mete em cada problema porque agora tem dinheiro. Compra o carro mais veloz que existe e se choca com o poste. O poste sempre estuvo aí, nunca se chocou com o poste. Espera a hora que tem dinheiro para comprar carro. Verdade que sim? Então, se às vezes, irmãos, a riqueza que deveria ser de bendição, às vezes traz tristeza. Por quê? Porque não hemos sido trabalhados nessas áreas. O deserto não foi suficiente para aprender da escassez, de como manejar, como administrar as coisas. Então, se às vezes Deus permite mais tempo nessa condição, para que nós outros aprendamos. Quando chega o momento da bendição, tu vas saber o que vai ser. Amém? Não vai andar pisoteando a gente. Sabe o que eu estava pensando, irmãos, à noite, quando meditava sobre isso? E eu creio que alguns aqui se vão identificar com isso. Nós outros, irmãos, como igreja do Senhor, não quero aqui generalizar, tá bem? Ou tu, Joe, fulano, sultano, não. Pela vez nós outros somos campeões em señalar a gente lá fora no mundo, sim ou não? Quando escutamos que alguém cometeu uma tonteria, uma atrocidade lá fora, esses impíos, esses inconversos, verdade? Que se vão ao inferno. E por aí de cima não podemos mesclar-nos com essa gente. Não é assim que disse muitas vezes? Em nossa religiosidade, pesamos manos sobre a gente que anda sem Deus, como que esta gente não tuviera lugar no coração de Deus. Se tiene, porque Jesucristo morreu também por eles. ¿Me está entendendo, hermanos? Pero nosotros somos campeones para hablar mal de la gente ahí fuera. Sí lo somos. Cristianos lo hacemos a veces. Hablamos mal de la vecina, de la outra que se acuesta com não sei com quem, e que o fulano, sim ou não? Nós outros fazemos isso, sim ou não? E tratamos de viver separado, não, com essa gente, se contamina uno com essa gente, não, melhor não, quedate por aí. Le vou dizer uma coisa: quando nós outros como igreja estamos em crises, em problemas pelos quais nós não temos por onde sair adelante, o que sucede muitas vezes? A comunidade, os impíos, os inconversos, aqueles de los que nós outros hablamos mal, estes se reúnem para ajudar a nós outros. Alô? Sim ou não? Malena é testigo, sim ou não, Malena? Assim bingam, tomam sua cervecita, assim partido de futebol, assim bailes, karaokes, porque fica ajudando a fulana que está enferma. E a fulana quem é? Ela é irmã da igreja. Que lhe parece? Irmã Sônia com Guilherme, e terneiros, e rifas, assim, que lhe parece, irmã? Joana, se pouco tempo, todos aqueceram por ela. Pero nós outros, não, esses impios, não, eles vão para o inferno todo. Que é isso? Está vendo como está nosso coração? Hablamos mal. Será que Deus não vê nosso coração? E quando são eles que ocupam ajuda, o que hacemos nós outros? De por si se estrelhou com o carro porque andava borracho e drogado. Olha eles, não é assim que hacemos? Alô? Então, irmãos, cuide bem do coração. Amém? Cuide bem, ó. Na língua. Amém? Porque andamos falando mal da gente, e esta gente se une para ajudar a nós outros quando ocupamos ajuda. Quando cheguei aqui em 2013, escutei que gente da comunidade, eu escutei essa história, gente da comunidade, quando estavam construindo isso aqui, foi a gente da comunidade que se uniu para comprar cerâmica para um piso da igreja. Quantos sabem dessa história? Talvez Malena não sepa, não sei, alguém mais que deve saber essa história. De los antigos não é nenhum aqui. E sabe o que fizeram a gente da igreja? Se pelearam entre si e venderam toda a cerâmica. O que lhe parece? Venderam? Lá venderam, porque pleito, porque se dividiram, cada quem leva um pouco. Você acorda pelo que passou com nós outros aqui? Lo mesmo. Amém? A gente se peleia, se divide lá todo e despilfarram.
Y muchos de la comunidad aportaron financieramente. Me acuerdo que a hermana Gladys me contaba essa história. Gladys e Aquilino me contavam isso. Que a gente da comunidade, impio, gente que não queria saber de igreja, quando estavam construindo, aportavam aí, compraram toda a cerâmica da igreja. Essa cerâmica, solamente anos depois podíamos poner isso aqui. E delas que venderam, todavia algumas velas guardadas ali. Por aí, alguma por aqui. Desce. Essa aqui. O que lhe parece, irmãos? Todos nós outros, às vezes, andamos aí falando mal da gente, pesando mal sobre o impio, sobre o drogado, sobre a prostituta da comunidade. Mas essa gente, em seu pecado, quando o cristiano ocupa ajuda, eles não perguntam de que igreja é essa, verdade? Não, eles simplesmente entregam os carneiros, os ganados, tomam seu serviço, as atividades e ajudam os irmãos. Están todos unidos. Sí. Todos Sí, unidos. sí, La sí. iglesia está llena. Y aquí se aparece alguien. Y no hay tal iglesia. Y aún lo menos. Tá vendo? Tá vendo? Exactamente. Então entendendo então como está nosso coração, amém? Amém? Vês? Não lhes predicamos, não lhes estendemos a mão de misericórdia, verdade? Assim está no coração de nós outros. Assim está. Assim é. Assim é. Diz a Bíblia que às vezes os impíos são mais sábios que os hijos de Deus, verdade? E não têm o Espírito, verdade? É isso aí. Então, irmãos, penso que nessa manhã devemos nós outros escudrinhar nosso coração, amém? Saber por que o deserto, com que intenção Deus permite situações, amém? É para reflexionar. Deus não é malo, está tratando de trazer perfeição em nosso coração, perfeccionar-nos, ajudar-nos a entender o propósito dele, que é perfeccionar nossa vida, para depois de aí meter-nos na terra de abundância, amém? Não lo hará antes, sim, que nós outros sejamos transformados e cambiados, senão vamos a ter problemas, amém, igreja? Ponga-se de pé nesta manhã, vamos orar, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, ó Deus, graça te damos nesta manhã, Deus. Graça te damos nesta manhã, amado Deus, por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ver como está nosso coração. Não nos deixe confundidos, amado Deus. Não nos deixe crer que estamos bem, que tudo está perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a ver como tu vês nossa condição. Nós podemos ver nossa posição, em que posição estamos, em que condição nos encontramos, amados. Ajuda-nos. Mostra, Senhor, nossas debilidades. Mostra nossos erros. Mostra-nos, ó Deus, as áreas delas que devemos ocupar-nos realmente. Trazer sanidade ao coração de tu povo. Queremos sim desfrutar da bendição, a bendição que sim, a que nos trae ao tipo de riqueza e abundância de Deus, e que não añade tristeza, diz tua palavra. Essa é a
la bendición y la riqueza que esperamos. Este es el alimento, el pan que queremos, primeramente, el pan del cielo, amado Dios, el que suple todas las necesidades de nuestras vidas. Como dice el Señor, que el pan y la comida que ellos no conocían fue la que suplió en todo momento los 40 años de desierto. No tuvieron hambre, no se enfermaron, la ropa no se gastó, el calzado no se gastó, porque, amado Dios, el Señor suplía para todas sus necesidades, mientras caminaban en esta situación de desierto. Que nosotros, amado Dios, podamos mirar nuestra vida, nuestra condición, escudriñar nuestro corazón, amado Dios, escudriñar las palabras que salen de nuestra boca, porque así dice tu palabra, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca sale del corazón, y de ahí salen todas las contaminaciones y pecados del corazón humano. Ayúdanos, amado Dios. Queremos sí entrar en las promesas, queremos sí prosperar en todas las áreas de la iglesia, de nuestra vida. Queremos ver abundancia de posesiones, de líderes, de recursos financieros, abundancia de gente adorando en esta casa. Todo eso queremos ver, pero queremos sanar nuestro corazón primeramente, amado Dios. No enviará al Señor multitud a congregar, si la multitud será lastimada, quizá, por lo que estamos acá. El Señor nos guardará y preparará el tiempo de su llegada, según la condición de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Dios, ayúdanos, muéstranos. No nos deje pensar que estamos bien, no nos deje pensar que estamos perfectos. Ayúdanos a ver, a entender, a escudriñar, a discernir en qué áreas estamos tropezando. Damos la sabiduría para andar en unidad. Quita de nosotros todo espíritu de división, todo pleito, toda discordia entre hermanos, todas discusiones vanas, amado Dios. Y podamos entender que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Siga, amado Dios, perfeccionando nuestro corazón, siga perfeccionando nuestra vida. Queremos entrar en esa tierra de abundancia y gozarnos y alegrarnos en tu presencia, amado Dios, y ver que el Señor es fiel para cumplir tus promesas, que el Señor é hombre para que minta, ni é hombre para que se arrependa. Que tu palavra não vuelve vacía, amado Deus, que havendo dicho e havendo prometido, se cumprirá, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus perfeito, um Deus bueno, um Deus poderoso e maravilhoso, como diz tu palavra, um Deus que não se duele, Senhor, que se duele por las injusticias, que não se agrada pelo malo, pelo injusto. Um Deus, amado Deus, que estabelece tu perfeição, tanto en el cielo como en la tierra, amado Deus, en la vida de tus hijos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, amado Deus, y ayúdanos a permanecer firmes, firmes sin titubear, amado Deus, firmes sin desmayar, en el nombre de Jesús. Cubra nuestras vidas, danos sabiduría en el hablar, danos sabiduría, Señor, en el juzgar, amado Dios. Danos sabiduría en observar la condición de la gente. Danos sabiduría, amado Dios, en todas las áreas de nuestras vidas, para que podamos sí disfrutar en el tiempo oportuno de Dios, de lo que el Señor tiene prometido. Cúbranos, Señor, con tu sangre preciosa y bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adora al Señor, hermanos, en esta mañana.
Aleluia. Oh, aleluia. Santo. Aleluia.
aquele aplauso ao Senhor, amém?